Então hoje vamos analisar um monte de dados brutos para descobrir quais empregos em cibersegurança realmente pagam mais e então quais empregos em cibersegurança realmente têm mais vagas disponíveis. Analisei 100 anúncios de empregos em cibersegurança do Indeed usando Python e a interface de programação de aplicações do ChatGPT, compilando os resultados numa planilha. E então descobri quais tipos de emprego têm mais vagas e quais tipos de emprego realmente pagam mais. Muitos tentam adivinhar quais áreas da cibersegurança estão em alta ou buscam informações em artigos aleatórios na web. Mas eu queria reunir alguns dados reais e fazer uma análise real para revelar o panorama dos empregos em cibersegurança hoje. Nós fizemos 100 trabalhos, mas fornecerei os scripts neste vídeo. Então, se quiser coletar mais de 100 trabalhos, fique à vontade. E você pode fazer sua própria análise com os scripts que fornecemos. E se você estiver interessado em alguma positividade divertida, siga-nos no Instagram. Produzimos conteúdo de alta qualidade sobre construção física, fitness, saúde e otimização da vida, tudo no exterior com minha equipe. É muito interessante e colocamos muito esforço nisso, então confira. Então, indo direto ao assunto, esta é a lista real de empregos aqui. Eu fui ao Indeed, pesquisei em todo o país por vagas de cyber e filtrei apenas os empregos que mostram o salário. E então foi isso que eu consegui e simplesmente copiei e colei manualmente como o título e salário na descrição aqui. Sinta-se à vontade para olhar esses se quiser. Se desejar adicionar mais de 100, baixe-os e adicione conforme necessário. Mas basicamente, a primeira coisa que eu queria fazer, eu quero descobrir quais tipos de trabalho exatamente têm o maior salário e quais tipos de trabalho têm mais vagas. Para isso, gostaria de categorizar esses 100 trabalhos em 5 categorias distintas. Após isso, quero padronizar os títulos dos trabalhos nas categorias. Tudo isso fará sentido em um segundo. Vou mostrar como fiz isso. Então, basicamente, este é o código Python que categoriza os trabalhos, e eu vou explicar tudo. Farei o possível para explicar isso. Basicamente, estas são as 5 categorias que escolhi para os trabalhos. Explicarei como o script funciona em breve. Basicamente, eu categorizo os trabalhos em operações defensivas e ofensivas, incluindo testes de penetração, hacking ético, engenharia de segurança e arquitetura. Então, empregos de engenharia, governança, risco e conformidade, estratégicos e de liderança, que são mais papéis gerenciais. Basicamente, executarei o script para que você possa vê-lo ao vivo. O script será executado e ele vai olhar para a descrição do trabalho, e então ele vai pegar a descrição do trabalho e então ele vai olhar para todas essas categorias. Por exemplo, estas são as propriedades de um trabalho de operação defensiva na engenharia, enquanto estas são as propriedades de trabalhos de operação ofensiva, etc. Então ele vai pegar a descrição inteira e vai pegar todas essas categorias de trabalho. E então, basicamente, ele vai perguntar ao GPD com base no seguinte título e descrição de trabalho, que está aqui: em qual das seguintes categorias este trabalho se encaixa melhor? Ele usará a interface de programação de aplicações do GPT para dar uma resposta a cada trabalho e categorizá-los. Eu vou mostrar como isso parece quando está rodando, então vou apenas rodar aqui. A propósito, para rodar isso, é necessário ter uma conta no ChatGPT. Você também precisa obter sua chave interface de programação de aplicações, que eu vou desfocar, mas dá para entender o que está acontecendo aqui. Está passando e perguntando sistematicamente ao GPT cada trabalho na lista. Como especialista em cibersegurança, isso é categorizado como operações defensivas de um engenheiro sênior de cibersegurança. Isso é categorizado como operações defensivas, mesmo sendo chamado de engenheiro com base na descrição do trabalho. E é isso que eles são: especialista em cibersegurança, engenheiro sênior de cibersegurança, especialista em inteligência cibernética. Você pode vê-los aqui: especialista em cibersegurança sênior e especialista em inteligência cibernética. Está apenas passando e categorizando todos os trabalhos. Então, vou deixar isso terminar. Terminou. E então ele criará este arquivo de saída aqui chamado categorias de trabalho, onde ele divide todos eles. E é um pouco difícil de olhar dentro do VS Code, mas eu criei uma visão fácil de ver aqui. Então eu clico nesta categoria como funções cibernéticas e basicamente fez isso. Então ele dividiu todas as categorias assim, assim, assim. Agora temos uma ideia dos diferentes tipos de categorias de emprego. Neste ponto, poderíamos contar esses, mas farei no final, contando tudo por categoria e tipo de trabalho, onde você poderá realmente ver. Então agora que temos as categorias, quero dividi-las ainda mais em categorias. Criar títulos de trabalho padronizados. Basicamente, para cada categoria, criei 3 títulos de trabalho padronizados. Eu uso o GPT para descobrir como eles são. Por exemplo, operações defensivas teriam um analista centro de operações de segurança nele.
Neste script Python de padronização de títulos de trabalho, podemos ver todos eles listados. Para as operações defensivas que categorizei, criei 3 títulos padronizados: gerente de detecção e resposta a ameaças, analista centro de operações de segurança e engenheiro de detecção de cibersegurança. E você pode ver esses títulos aqui. Vamos ter outra visão onde será muito mais fácil vê-los. Mas basicamente, o que este script faz é que ele percorre este arquivo valores separados por vírgula que acabou de ser criado. Ele analisa a descrição do trabalho e a categoria, e então tenta descobrir qual título melhor se encaixa, se isso faz sentido. Vou executar este também. Tudo fará sentido no final. Ao executar, está fazendo algo semelhante. Especialista em cibersegurança agora calcula o título específico do trabalho, em vez da categoria. Então temos cerca de 100 listagens de empregos, certo? Como 100 títulos diferentes e qualquer listagem de empregos. E vamos padronizar o título. Vamos escolher cerca de 15 títulos padronizados e depois associar cada um deles aos respectivos trabalhos. Se isso faz sentido, podemos ver, por exemplo, que um especialista em cibersegurança é, na verdade, um analista centro de operações de segurança. Então, por exemplo, este especialista em cibersegurança é um analista centro de operações de segurança e o engenheiro sênior de cibersegurança é um engenheiro de detecção de cibersegurança. Esse título é mais adequado e padronizado para o trabalho. Vou mantê-lo assim. Vamos analisar os títulos das categorias e o tipo de análise envolvida. Por fim, é interessante este engenheiro de segurança cibernética, que é na verdade um chefe de segurança da informação, o que faz sentido. Ah, que engraçado, o GPT retornou algo estranho, mas interessante. De qualquer forma, está feito. E então ele cuspiu este arquivo aqui. Este trabalho era o título padrão aqui e novamente. É difícil de ver aqui, mas se formos para a nossa planilha, eu já importei. Regras cibernéticas com títulos para vermos exatamente como se parecem. Título antigo versus novo título. Se eu ocultasse esses, veríamos o título aleatório inventado pelo empregador e então os títulos mais padronizados, derivados da descrição, título e categoria do trabalho, se isso faz sentido. Agora que temos todas essas informações, consegui criar esse tipo de visualização. Então, podemos realmente ver em um alto nível as diferentes estatísticas para os diferentes tipos de trabalho e o número de empregos disponíveis e assim por diante. Categoria de trabalho, operações ofensivas. Esses são os 3 títulos padronizados que eu criei. E então, isso é quantos dos 100 empregos caíram em cada título de trabalho padronizado. Dos 100 empregos disponíveis, apenas 6 eram realmente na área de segurança ofensiva, como cargos de testador de penetração. O salário médio para esses empregos é de cerca de $228 mil, o que pode parecer alto. Temos uma teoria de que os empregos no Indeed que realmente mostram o salário tendem a ser os de remuneração mais elevada. Provavelmente são para funções intermediárias a sênior, onde listam um salário mais alto, pois querem uma pessoa sênior. Eles não querem desperdiçar o tempo da pessoa, por isso os salários são tão altos como esses. Espero que faça sentido. Na segurança ofensiva, existem 6 títulos, sendo estes 3 os principais dentre todos os 6. 2 são analistas de inteligência cibernética, 1 é especialista em operações de exploração e 3 são especialistas em engenharia reversa. Você pode ver o salário médio por título também, assim como para estratégico e liderança. Chief Information Security Officer parece meio baixo para mim por algum motivo. É interessante, mas é o que os dados mostravam, tenho certeza. Se coletássemos cerca de 1.000 empregos em vez de 100, os dados poderiam parecer um pouco diferentes, mas até agora parece relativamente preciso. Sim, podemos concluir que parece haver a menor quantidade de empregos. Há bem menos empregos de segurança ofensiva e do tipo equipe vermelha, e há bem mais empregos defensivos e do tipo engenharia de segurança. Na verdade, engenharia de segurança, governança, risco e conformidade e operações ofensivas ou defensivas são quase iguais, tendo mais ou menos a mesma quantidade. E se nós ordenarmos isso por eu fiz isso para que apenas estes serão filtrados. Então, ao ordenar os títulos de trabalho pela quantidade de vagas, podemos observar resultados interessantes. O cargo de arquiteto de segurança parece ter a maior demanda no mercado, de acordo com a descrição da função. O empregador pode utilizar outro termo para minimizar essa situação. Mas segundo a descrição, o GPT concluiu que os 20 empregos eram de arquiteto de segurança, sendo este o salário médio e a segunda posição com mais vagas. Parece um engenheiro de detecção cibernética que poderíamos chamar de analista centro de operações de segurança. Na verdade, existe uma descrição real para esse cargo, mas o GPT se esforçou para, com base na descrição, dar um título e uma categorização adequados.
Você pode apenas dar uma olhada nisso se quiser ver quais empregos têm o maior salário ou o salário mais alto. Podemos simplesmente ordenar isso de Z a A. E você sabe, você pode ver, isso é realmente muito vermelho e laranja aqui em cima, principalmente vermelho e laranja. Então, muitos papéis ofensivos de segurança e como líderes. Eu aposto que se tivéssemos uma amostra maior, como 1000 ou mais, o cargo de Chief Information Security Officer provavelmente estaria em uma posição superior nesta lista. E outra coisa interessante que eu queria destacar, parece que os empregos que tem, bem, isso não é totalmente preciso, mas meio que parece que os empregos que têm, tipo, mais de um certo tipo de trabalho disponível, parecem ser meio que menos remunerados, se isso faz sentido. Se eu classificar isso pelo salário mais alto, parece que há menos empregos aqui e o salário é maior. À medida que você desce na hierarquia, o número de empregos aumenta e o salário diminui, exceto quando se chega aos níveis mais baixos. Isso pode ser devido ao tamanho insuficiente da amostra, mas achei interessante analisar. E se você quiser, também pode brincar um pouco com a planilha. Por favor, organize o texto principal com um título padronizado para que fique ordenado adequadamente. Se quiser, pode ver todos os trabalhos de operações defensivas que foram contados como operações defensivas, depois governança, risco e conformidade e operações ofensivas. Você pode dar uma olhada nisso rapidamente para ver se encontra algo interessante. Criamos outro vídeo sobre o trabalho mais desafiador em segurança cibernética do mundo. E realmente abordamos isso a fundo e como ingressar na área e tudo mais. E alerta de spoiler, ele se enquadra na categoria da equipe vermelha. Então você pode tentar adivinhar qual é esse trabalho, mas definitivamente confira. Você vai gostar muito. Nos vemos no próximo vídeo.